Irmãos, é uma responsabilidade muito grande de poder estar no altar desta casa para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Como costumeiramente tenho dito, e nunca vou deixar de dizer a verdade, uma palavra viva e eficaz, uma palavra irrevogável, uma palavra inerrante, uma palavra absoluta, uma palavra, Marcelo, que nos dá vida e vida com qualidade. Isso eu nunca vou deixar de dizer. E hoje eu estou aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade seja dado a Deus, porque dele, por ele são todas as coisas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Pega essa, irmãos, que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje tudo aquilo que eu dizer, baseado na palavra de Deus, que é uma palavra viva, que é uma palavra verdadeira, uma palavra que eu já disse que causa vida dentro de nós, você vai selar com um glória a Deus, amém? Combinado assim? Quero aqui também agradecer a presença de um jovem muito especial para nós, um jovem que eu ainda não conheço, mas quando eu cheguei ali na porta, o meu irmão disse assim: Paulinho, hoje eu trouxe um amigo meu. Quem sabe que o Daniel é meu irmão? Eu sou mais bonito, mas ele é meu irmão, né? E esse jovem é o jovem Thales. Aonde que ele está para eu conhecer? Quem está feliz com a presença desse jovem? Viu só, Thales? Você é importante para nós. A Chamados Church não é mais uma igreja ou uma comunidade nova. Nós somos uma família. E você é importante para essa família. A Chamados Church é um lugar para amar e também para ser amado. Nós te amamos, Thales. Então foi entoada essa noite uma canção que lembro quando te encontrei. Tudo novo você fez. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Lembra que você tem que selar com glória a Deus quando a Bíblia dizer que você é uma nova criatura? Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Você que trouxe o seu celular aí, fica atento que nós vamos ler bastante versículo hoje. Irmãos, eu estava aflito antes de subir aqui, mas eu estou tão feliz em Cristo. Foi uma batalha espiritual muito grande para que eu não estivesse aqui, porque essa palavra é uma palavra que vai gerar vida dentro daqueles que vão ouvir. E se o seu coração ele for terra boa, essa semente vai ser lançada dentro de você, e você vai sair daqui diferente da forma que entrou. Coríntios capítulo 15, versículo 47 diz assim: o primeiro homem, versículo 45, irmãos, 1 Coríntios 15, 45 diz assim, ó: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Quem sabe que Jesus também é chamado de Adão? Faz assim com as mãos, para mim saber. O resto não sabia que Jesus também é chamado de Adão. Só o irmão Everson, só o pastor Everson, quem mais? Jesus também é chamado de Adão. O apóstolo Paulo tipificou ele como Adão também. Nosso pastor Marcelo, que é teólogo, sabia disso. Amém? Então a Bíblia diz assim: e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, que é aquele lá da criação, foi feito alma vivificante. O último Adão foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. Ou seja, Deus primeiro fez o Adão natural, com a natureza humana. Algumas versões dizem que com a natureza animal. Mas o segundo Adão, ele era espírito vivificante.
E o versículo 47 diz assim: o primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Foi entoada essa noite uma canção, Marcelo, que diz: lembro quando te encontrei, tudo em mim mudou. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que está em Cristo, Francisco, nova criatura é, e que as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então veio o primeiro Adão com a natureza terrena, com a natureza animal, mas veio o segundo Adão com a natureza do céu, com a natureza celestial. E diz quais são aqueles que têm a natureza do primeiro homem, que é terrena, mas quais são aqueles que têm a natureza do segundo Adão, que é celestial. Agora eu quero te fazer uma pergunta, com base nessa palavra. Deus vai abrir o seu entendimento hoje de quem você é em Cristo Jesus. Eu quero te fazer a pergunta: Adriano, quem você representa? Qual é a sua natureza? A natureza adâmica ou a natureza de Cristo? Qual natureza você está representando? A natureza adâmica ou a natureza de Cristo? Aleluia. De qual descendência você é, Eliane, depois que você foi para Cristo? Da natureza, da descendência celestial. Nós somos da natureza do céu. Nós temos a descendência de Cristo. Nós somos do céu, Marcelo. A nossa natureza é celestial. E às vezes precisa de fé para crermos em muitas coisas, Adriano. E às vezes nós não conseguimos desfrutar tudo aquilo que Deus nos prometeu por causa de dogmas, por causa de tradições. Nós não conseguimos desfrutar aquilo que nós somos em Deus, por causa de falta de fé, que é o pior. Nós não conseguimos desfrutar aquilo que Deus nos prometeu. No livro de 1 Coríntios capítulo 2, diz assim, versículo 14: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele as coisas do Espírito de Deus, perdão, irmãos, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. Não parece loucura você dizer que tem a natureza de Cristo? Talvez você possa estar pensando assim: não, mas eu sou descendência de Adão, porque eu sou ser humano. Precisa de fé para você reconhecer que você é da natureza de Cristo. E diz mais: mas o que é espiritual julga todas as coisas, e ele por nenhum homem é julgado, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem está acompanhando a leitura? Faz um sinal com a mão. Olha só: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo.
Alguém mais entendeu além da irmã que falou, glória a Deus? Diga para o irmão que está do seu lado, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio de um. De quem nós estamos falando aqui? De Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça receberão em vida por meio de Jesus Cristo. Parece um pouco complexo, mas sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo nessa carta aos Romanos? Ele estava dizendo assim: tudo que Adão perdeu no Éden, na cruz Cristo nos trouxe de volta. Tudo que Adão perdeu no Éden, tudo aquilo que era nosso por direito, na cruz Cristo nos trouxe de volta. A palavra de Deus diz que Jesus nos resgatou. Precisa de fé para aceitarmos isso. Jesus, pastora Tânia, nos resgatou do reino das trevas. Olha a posição que você está, e nos colocou no reino da luz. E sabe aonde Ele nos colocou no reino da luz, Marcelo? Assentado à destra de Deus em Cristo Jesus. Isso não sou eu que estou inventando, Buru, é a palavra de Deus que está dizendo. Por isso o apóstolo Paulo nos deixa escrito, Eliane: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava conversando com a minha cunhada a respeito do que eu iria ministrar hoje. E eu disse que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar em Deus aquilo que é nosso por direito. Você acabou de ouvir aí que tudo que Adão perdeu no Éden, Adriano, Cristo na cruz nos devolveu. Pegue isso, grave e crave no seu coração. Caminhe em cima dessa palavra. E eu estava dizendo, muitas coisas nós não conseguimos desfrutar porque nós não entendemos, porque nós não sabemos, porque a partir do momento que eu passo a entender, passo a depositar a fé num Deus vivo que tudo pode, eu posso dizer, tudo posso em Cristo que me fortalece. E eu disse para ela assim, sabe aquele, quando você abre a latinha de Coca-Cola? Eu não sabia. Você abre a latinha de Coca-Cola, tem um buraquinho, daí você vira ela ao contrário. Aquilo é o suporte do quê? Eu não sabia. Mas quando eu aprendi que eu tinha que abrir aquela latinha e virar ao contrário para ali o suporte do canudo, para o canudo não ficar bamba assim, tudo, eu passei a desfrutar. E assim a palavra de Deus. Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí, quase 2000 anos lá na frente, o povo piorou, Jaque. Jesus disse assim: o meu povo sofre por não conhecer a verdade e nem o poder de Deus. Talvez você ainda não conseguiu desfrutar de tudo aquilo que Deus te prometeu, porque você não tem conhecido a verdade. Mas hoje, como o louvor foi entoado, correntes vão cair, né? Cadeias sendo quebradas. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai se reposicionar. Repete comigo assim, ó: tudo aquilo que Adão perdeu no Éden,
Na cruz, Jesus me devolveu. Deus não quer que você viva debaixo do evangelho da condenação. Sabe aquele evangelho de condenação? Deus quer que você viva debaixo do evangelho da salvação. Foi para isso que Jesus veio. E às vezes nós estamos tanto tempo na igreja, às vezes nós lemos a Bíblia e passamos por cima de algumas coisas, e lemos e acabamos não entendendo, e depois lá na frente, já aconteceu muitas vezes isso comigo, eu falo, nossa, eu não tinha visto, já li, mas não tinha percebido isso, e não tomamos posse. Quem crê que Deus fala através dos louvores? Eu também creio. Deus, Ele fala também através dos louvores. Mas antes eu quero deixar um versículo aqui, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Não negligenciei a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Não mais vivo eu, não mais vive você, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você vive numa vida terrena, mas você representa o céu. E isso não é pela carne. O apóstolo Paulo nos ensina que é pela fé. Essa é a fé que eu tenho. Pois a palavra de Deus nos ensina, Francisco, que sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E a minha esperança é o céu. Olha só, talvez até agora, tudo que eu ministrei até agora, talvez seu coração está fechado, e você não quer acreditar que você veio da natureza de Deus. Talvez não tem fé dentro de você para aceitar que você é um cidadão, uma cidadã do céu. Talvez ainda você não quer aceitar, por orgulho, por soberba ou por ignorância, eu não sei, que você representa Cristo, que você é um cidadão do céu. Aí o profeta, vivendo numa época, pastor Evers, o profeta vivendo numa época, Érica, em que Adão tinha perdido tudo aquilo que era nosso lá no Éden. Ele disse assim, que o coração do homem era enganoso. E era, Marcelo, porque o homem estava destituído da glória de Deus, Buru. Mas Jesus nos devolveu na cruz tudo aquilo que era nosso. Então o seu coração agora não é mais enganoso. Deus ministra no seu coração. O seu coração é terra boa, e Deus está falando com você essa noite quem você é nele. E tudo aquilo que nós falamos, Marcelo, nasce ao nosso redor. E você acabou de cantar que recebeu um novo coração do Pai, um coração transformado, um coração regenerado, um coração que é inspirado por Jesus.
A palavra de Deus nos ensina: santifica-nos na tua verdade, e a tua verdade é a tua palavra. E o que a palavra de Deus nos diz, Jessé? Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento, Marcelo, da glória de Deus na face de Cristo. Não é heresia não, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Seu coração é enganoso? Não mais. Porque em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim, Lara: ora, é Deus que faz de nós e vocês que permanecemos firmes em Cristo. E Ele nos ungiu, Everson, e nos selou como a sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Diz para o seu irmão que está do seu lado: você é propriedade de Deus. Olha só, e nós sendo propriedade de Deus, Jaque, olha o que Deus fez: e pôs, Priscila, o Espírito Santo em nossos corações. Como garantia do que há por vir. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês, diga assim, porque nós, diga, com toda a fé, porque nós, olha o que a palavra diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. O Espírito de Deus está dentro de nós, gritando: Abba, Pai. O Espírito Santo se move dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Você não é aquilo que você vê. A maneira como nos vemos nos limita muito. Como você se vê? Dependendo da forma que você se vê, você vai ser uma pessoa limitada. E dependendo da forma que você se vê, você vai ser uma pessoa que vai romper no reino de Deus. Você não é um pecador, sabia? Quem disse isso? Você não é um pecador. Se a lâmpada queimar aqui, eu sou grandão, lá em casa eu troco assim, ó. Aí o Vinícius, que ele me admira, ele fala assim: nossa, o pai é bom, hein? Olha a altura dele. E ele tem 14 anos, fica de pé aí, filho. Faz assim com a mão. Viu só? É meu filho ele. O fato de eu trocar uma lâmpada, Marcelo, me credencia a ser um eletricista? Não. Você não é pecador. Às vezes você peca, pisa na bola, mas você não é um pecador. Pecador é aquele que tem o pecado como estilo de vida. Mas todas as vezes que você erra, o Espírito Santo testifica no seu coração, você fala: Pai, eu errei, me perdoa, tem misericórdia de mim. E Ele renova você, porque você sabe quem você é em Deus. Você não é o verme de Jacó. Você não é a mula de Balaão. Você não é um derrotado. Talvez te falaram isso alguma vez. Você não é feio. Você não é falido. Você não é burro. Você não é um inútil. Você não nasceu para dar errado. Você não é um lixo. Se você estava se vendo com algum desses adjetivos negativos até hoje,
Tudo aquilo que eu ministrei hoje, o Espírito Santo manda dizer para você que você é árvore plantada junto a ribeiros. Você é árvore frutífera, Marcelo. Você é feitura de Deus, Eliane. Você é embaixador de Jesus Cristo, Daniel. Vocês são escolhas de Deus. Vocês são filhos amados. Jefferson, agora precisa de fé, cara. Muita fé. Pega tudo que você tem de fé aí e raciocina comigo. Não é heresia não. Você pode estudar. Faça como os crentes de Bereia. Priscila, Jesus um dia chamou os discípulos e falou assim: ó, chega aí. Está vendo João Batista? Dentre os nascidos de mulher, Boru, Jesus disse. Vamos supor que Jesus chamou nós aqui. Dentre os nascidos de mulher, Adriano, não há ninguém maior do que João Batista. E João Batista abriu o mar vermelho, mas ele era maior que Moisés. Elias orou, o sol parou, Daniel. João Batista orou, o sol parou, mas ele era maior do que Moisés. Jesus disse: chega aí, Salomão. Não. Então chega aí. Vem cá. Jesus disse assim: Salomão, dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Reuniu toda a sua fé, Hidra? Reuniu? Mas ele diz assim: o menor do meu reino é maior do que João Batista. Quem pegou essa? Quem pegou? Você pegou? Você pegou, Daniel? Você pegou, Daniel? O menor do meu reino é maior do que João Batista, Buru. Jesus nos resgatou de qual reino? De qual reino, Marcelo? Do reino das trevas. E ele nos transportou para qual reino, Buru? Para o reino da luz, pastor Everson. E ele falou que dentre os nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. Mas o menor do meu reino, eu e você, somos maior do que João Batista. Talvez você esteja pensando assim: nossa, agora o irmão Paulo virou herege. Porque até hoje eu imaginava que Jesus estava falando que o menor do reino dele era aquele anjinho da igreja católica, aquele nenenzinho, peladinho com uma asinha assim, sabe? Eu imaginava que era aquele anjinho. Mas agora o irmão Paulo vem falar para mim que dentre os nascidos de mulher não é maior que João Batista, e o menor do meu reino é maior do que João Batista. Eu sou maior que João Batista. Que heresia é essa, irmão Paulo? Por muitos anos, Marcelo, a igreja foi idólatra. Foi idólatra. Não estou desmerecendo os apóstolos, aqueles que os homens, os profetas que fizeram história. Mas nós estamos numa nova aliança. Nós somos da descendência de Cristo agora. Essa é a posição que nós ocupamos.